Olá! Hoje mergulharemos no mundo da biorressonância e da saúde holística com o professor Kunio Inamoto, um engenheiro civil que fez uma transição de carreira impressionante para o campo da saúde, adquirindo conhecimentos como autodidata inicialmente, e depois realizou o curso de terapia ortomolecular e obteve a formação em medicina biomolecular e radicais livres. Em visita ao Japão, teve a oportunidade de conhecer o Grupo Natural do Japão e o Instituto Rado, de onde trouxe novas tecnologias baseadas nos recursos da física quântica e da biorressonância voltadas à saúde. O professor Inamoto é fundador da Quantum Bio, que oferece atendimento clínico, produtos e cursos de formação. Para quem quiser saber mais, os links estão na descrição desse vídeo. E antes de irmos para essa conversa sensacional, posso te falar sobre o meu livro? O Despertar para Sua Nova Evolução é para você que deseja refletir sobre qual é a vida que você quer viver e como fazer para manifestá-la em uma realidade vibrante. Aqui eu passo conhecimento e instrumentos para você compreender como funciona a sua mente e quais são os conceitos e as práticas para você fluir com a vida. Se você se interessou, é só clicar no link que está na descrição. Professor Inamoto, muito prazer conhecê-lo, uma honra ter essa conversa. Muito obrigado por essa oportunidade de falar com o senhor. Eu que agradeço essa brecha que vocês não conversaram, né? Porque alguém tem que querer para a gente poder expor as ideias que a gente tem, né? Maravilha. E a gente está aqui no Simpósio Resonance. Assisti a sua palestra ontem, muito obrigado, aprendi muito. E a gente já vai tocar em alguns pontos que o senhor falou, mas antes eu gostaria de entender um pouquinho da sua história, que ela é fascinante. E o senhor se formou em engenharia civil, trabalhou vários anos, né? E foi bem sucedido e depois fez uma transição para a área da saúde, certo? Eu me formei nos anos 70, eu trabalhei praticamente 23 anos na engenharia. Eu tenho mais ou menos 300 projetos nas minhas costas. Nossa Senhora! E cheguei a ter 1.200 empregados. Né? Sensacional. E não sei te explicar bem certo por que eu saí daquilo para ir para a área da saúde. Né? Mas uma coisa que me fez mudar foi exatamente, eu achava que a gente gerando benefício para as pessoas, eu me sentiria melhor, né? E ajudaria mais pessoas. E aí eu estive aqui em São Paulo, fui em Campinas participar de um negócio uma empresa japonesa, né? Sim. Num evento chamado como Conferência de Carreira. Aí lá eles distribuíram um questionário para mim, para minha esposa, e tinha que colocar ali o que a gente queria, qual era a intenção da gente, né? Aí eu ali enxerguei uma oportunidade de mudar de ramo, né? E aí, internamente, o senhor, que tipo de elementos o senhor teve que ter para essa mudança? É coragem, é fé, é esperança? Eu quando enxerguei a oportunidade, pensei, puxa, é uma oportunidade para mim, que para mim sair da engenharia era uma coisa bastante difícil, né? E aí naquele evento eu coloquei ali que eu gostaria de ter uma representação em Porto Alegre, né? Isso foi no mês de maio. E quando foi no mês de junho, eles disseram uma representação para mim lá em Porto Alegre. Foi rápido então. Mas eu morava lá em Santa Rosa, né? Sim. 550 quilômetros. Nossa. Eu fazia essa viagem toda semana, né? Até criar uma estrutura em Porto Alegre para poder trabalhar, né? O que aconteceu aí? Isso com uma empresa que lida com saúde, né? Era uma grande empresa no Japão, né? Sim. E aí eu pensei, puxa vida, mas eu vou ter que entender disso, né? Eu comecei a estudar sobre saúde, depois surgiu fui fazer curso de medicina ortomolecular na UBRA em
Canoas. Uhum. Depois eu fiz um curso de pós-graduação em Curitiba, na área da saúde. E até hoje eu ainda estudo, continuo estudando, né? É para sempre, né? Estudar é sempre, né? E a grande faculdade dentro disso aí é a prática clínica. É a prática, né? O senhor fez algumas viagens para o Japão, eu vi algumas outras entrevistas que parece que foram bem significativas. No ano 2000 eu ganhei uma viagem dentro dessa empresa DIL, né? Ganhei uma viagem em cima da produção que eu tinha. Tá? Sim. Aí eu fui para o Japão, mas não fui passear. Eu fui lá, me interessei na centro de pesquisa, etc. Né? Foi na época que eu conheci o Dr. Emoto, aqui da água. Né? Sim, Masaru Emoto, né? Aí eu pedi uma aula no centro de pesquisa porque a Biox é uma empresa que fabrica suplemento alimentar, né? E junto da Biox tinha uma entidade chamada Mutenka. São organizações que atestam a qualidade dos alimentos, etc. Né? Ah, sim. Uhum. Aí eu pedi dentro da Mutenka tem outra entidade que é o Hadou em japonês Hadou é ondas em movimento, né? Uhum. É onde está a parte da quântica. Né? Eu pedi uma aula, eu achei que tinha várias pessoas, eu cheguei lá e eu era o único aluno, né? E o cara me deu uma aula o dia inteiro lá. Né? Ali eu consegui captar umas coisas, achei muito interessante e visitei lá o centro de pesquisa do Instituto Hadou, né? E ali vi algumas coisas que comecei a desenvolver, aí que eu descobri, né, a capacidade da água gravar a memória, entende? Sim. Uhum. E também que o senhor começou a perceber essa questão das frequências, né, das ondas, todo o impacto no corpo, né? Aí eu voltei para lá em 2006. Uhum. Né? E aí no ano 2006 eu fui ver mais outras coisas que tinha na época. Né? E dali eu comecei a desenvolver uma série de coisas porque aí eu fiz amizade com alguns cientistas lá, né? Uhum. Eu vi que naquela época eu podia tratar a idética. Naquela época o conceito de idética era uma coisa muito mais séria que hoje, né? Então, para tratar a idética, a gente fazia o quê? Pegar o padrão da HIV e fazer a inversão da polaridade. Uhum. Né? Neutralizava a ação do... Porque toda corrente que se gira nas coisas vira corrente contínua. Corrente das tomadas alternada, né? Certo. Aí você liga um ventilador de qualquer jeito funciona. Mas onde tem corrente contínua, Uhum. se você inverter a polaridade, ele não funciona. Certo. E você pegar uma pilha de uma antena e virou a pilha, Para não de funciona funcionar. mais. Né? Exato. Uhum. Então, baseado nesse princípio simples, né? Uhum. Comecei, HIV eu fazia isso, né? E depois eu caí no conceito do câncer. Uhum. E o câncer, você faz isso, ele não volta mais. Ah, sim. Então deixa eu tirar, quem teve câncer uma vez, tá? O padrão neoplásico causador do câncer está no sangue da pessoa, não está onde está o tumor. Entende? Entendi. Então hoje o que eu faço? Eu pego a lâmina da biópsia, copio a frequência, faço a inversão da frequência e gravo na memória d'água, eu faço a pessoa consumir aquilo. Em 6 a 8 meses consolida aquela inversão, porque o padrão neoplástico é um padrão que a pessoa não precisa. Perfeito. Então quando eu faço essa inversão e consolida a inversão no organismo da pessoa, a pessoa nunca mais vai ter câncer. Nossa Senhora. Então é realmente como o exemplo da pilha, né? Você inverte, neutraliza e aquilo deixa de se manifestar. Esse trabalho eu já venho fazendo há muito tempo, né? Mas tem uma universidade de Santa Catarina que mandou para o México. Uhum. Lá no México tem uma entidade, um movimento do governo que está desenvolvendo uma medicina chamada medicina universal. No ano 2019, se não me engano, eles pegaram 30 pessoas no mundo que faziam alguma coisa diferente para a medicina, né? E essa Universidade de Santa Catarina mandou uma amiga, eu nem sabia disso, né? Uhum. Aí os caras
pediram para mim ir lá para receber o reconhecimento, me deram o título de doutor honoris causa. Nossa Senhora! E só tem 3 desse título no Brasil, né? E essa questão da inversão da polarização, ela segue sendo estudada? Tem novos estudos? Pois é, isso aí é uma coisa que até tem um médico aqui de São Paulo, o Dr. Carter, ele disse que eu tenho que escrever um livro sobre isso, né? Sim, com certeza. E minha filha sabe como é que faz isso. Mas ainda quem faz, na realidade, sou eu. E é muito perigoso isso. Se eu pegar uma célula tua, inverter e colocar você pode causar um dano, né? Não, você desenvolve câncer. Então, isso é uma coisa que se eu tivesse mais uns 20, 30 anos para frente, eu ganhei um prêmio Nobel só por causa disso. Né? É um bom sonho, vai atrás. Mas aí, hoje eu tenho quase 700 pessoas em tratamento de câncer. Né? Nossa, você falou isso ontem, impressionante. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu tenho que deixar esse legado para alguém continuar. Né? Sem dúvida, o impacto é gigantesco, né? E a universidade, essa de Ibero-Americana do México, ele queria que eu voltasse para dar um curso lá sobre isso, mas não tive tempo para isso. Né? E hoje o senhor atua através da Quantum Bio, né, sua empresa, certo? A Quantum Bio é uma empresa que eu montei, né? Fala um pouquinho dela para a gente. Eu sou fundador da empresa, né? Inicialmente, eu trabalhava, a minha empresa era baseada em 6 pessoas. E o meu filho, o Kendi, ele tinha uma outra empresa, né, de marketing, etc., junto com um sócio dele, né? E cada vez que eu vinha a São Paulo, eu dava curso aqui, né? Eu dava curso de pós-graduação sozinho. Claro, dentro do curso de pós-graduação eu sou obrigado a ter outros profissionais, né? Mas ele só configurava na lista, né? Mas o curso eu dava o ano inteiro sozinho, né? E com isso dá um bom resultado financeiro, né? E meu filho, eu via aquilo ali e achava interessante, né? Eu tive a oportunidade de falar com ele um pouquinho ontem e ele me contou como no princípio ele era cético, né, a respeito dos seus métodos, e depois ele foi estudando e se converteu. Então, a tal ponto de se juntar ao senhor na empresa, né? Muito bacana essa jornada. Aí ele e os sócios dele fizeram uma proposta para mim, né? Se eu permitia fazer uma imersão dentro do que eu fazia, né? Aí eu autorizei, lógico, né? Aí eles fizeram uma imersão e montaram um projeto de expansão. Perfeito. Né? Aí eu perguntei quanto vai custar esse projeto de expansão. Porque eu falei assim, se não dá certo eu vou ter que pagar, né? E aí ele disse, olha, isso pode custar em torno de 800 mil reais. Eu falei, não, pode fazer, né? Se não der certo eu pago. E foi e se desenvolveu. Isso é, eu trabalho com 6 pessoas, nós chegamos a ter 30 funcionários, né? E hoje ele, lá faz pouco tempo, começou a funcionar um laboratório nosso. Né? Não existe no Brasil laboratório quântico. Sim. E hoje vocês desenvolvem equipamentos, produtos e cursos também, né? Mas o início, como não existia esse tipo de produto para fim de tratamento, né? Eu comecei a desenvolver mais ou menos 120 tipos de produtos. Nossa. Esse é um dos produtos que a gente brinde aí, da linha GH, toda a linha de produtos que não tem química, né? Que ajuda a melhorar o segmento do hipotálamo, do próprio tireoide. Pelo que eu entendi, é pela frequência que está gravada na água, certo? Então, são coisas que deu certo, evoluiu e só faz um bom efeito, né? E hoje quem faz o curso do senhor, então, se qualifica para atender clientes, correto? Sim, o nosso curso, tem 2 tipos de curso, um que é o prazo curto, que é só prática, né? Só prática. Nós temos um outro que é de pós-graduação, que é aprovado pelo MEC,
Uhum. E é um curso que profissionaliza a pessoa. Ah, maravilha. Para quem tiver interesse, eu vou colocar os links aqui na descrição desse vídeo, né? E assim as pessoas podem ir mais a fundo, né? Sim. E aí eu entendi que, na palestra do senhor ontem, que esse atendimento ao cliente segue uma metodologia que o senhor criou, certo? E tudo se inicia pelo que o senhor chamou de poder da intenção, que significa conscientizar o cliente, né? Isso, por que o método meu tem tido sucesso? Porque a gente não trata a doença, a gente trata o que causou a doença. A causa. Porque toda doença, não interessa se é câncer, não interessa, tudo tem o fator causador. Né? Sim. Então, aí que entra o mérito da biorressonância. Porque os exames que nós temos ali fora, qualquer exame, não interessa qual, só acusa problema na fase regional. Né? Então, se você não está na fase regional, não tem como tratar. E a biorressonância, ela é 40 mil vezes mais sensível que a ressonância magnética. Você pode explicar em termos simples o conceito de biorressonância? No universo, tudo é energia. Não existe nada que não tenha energia. Um grão de areia tem muita energia. Né? Então, e nós somos fruto disso aí. Né? Não tem como fugir disso. Né? Então, todos os fatores, seja para a saúde ou seja para a doença, ela tem origem no campo da energia. Certo? Então, para você descobrir aonde buscar isso, nos exames normais você não acha. Exame de sangue, tomografia, não acha. Dentro da biorressonância, de forma muito simples, você acha. Né? Então, se eu entendi, então, uma célula saudável, ela tem uma determinada frequência. Sim. Uma célula não saudável, ela tem uma outra frequência. Sim. Que, a partir disso, a gente consegue detectar uma anomalia. É isso? Exato. É por aí? Porque é o seguinte, né? Todas as células, ela tem seu padrão. Né? Célula do fígado, enfim. E a partir desse padrão você sabe o que é o saudável, é isso? Então, esse padrão começa a desequilibrar, é aí que vem a doença. Né? Então, na verdade, a doença é fruto do desequilíbrio. Né? Perfeito. Baseado nisso, se você conseguir equilibrar com a pessoa, você cura qualquer doença. Não interessa se é câncer, não interessa. Então, esse é o princípio básico do tratamento que nós fazemos. Buscar a causa do problema. Ou seja, até o nosso símbolo, nosso slogan é voltar ao equilíbrio natural. Né? Então, qualquer pessoa que você consegue gerar na pessoa o equilíbrio natural, você vai resolver o problema. Né? Nós temos, pena que não veio isso hoje. Eu desenvolvi 23 produtos, né? Que não tem esses 23 produtos, não tem química, não tem nada disso, não tem frequência, né? Porque eu trabalhei mais ou menos 23 anos como ortomolecular. A ortomolecular me pega no seu organismo os problemas. Se tem falta de magnésio, manda fazer a composição do magnésio, etc. Só que isso entra no mérito do artificialismo. Nós somos constituídos de coisas naturais, não de coisas artificiais. Certo. Tá? Então, quando você pega, faz uma análise do teu sangue, etc., e vê que você tem carência de magnésio, zinco, etc., manda para o laboratório fazer uma fórmula daquilo. Né? Só que isso aí, ele não é perfeito, ele não é equilibrado. Então, eu trabalhei muito tempo com isso, ajudava, mas chegava, não consolidava o resultado, né? Aí eu fui pesquisar isso aí, porque ortomolecular entra a nível de moléculas. Né? Aí eu fui estudar mais a fundo a nível de átomos. Certo. Tá? Então aí entra no mérito quântico, né? Certo. Aí, quando eu entrei no mérito quântico dos átomos, né?
Aí eu vi que não existe coisas artificiais, mesmo no alimento, que tenha o equilíbrio natural. Né? Então hoje meus produtos não tem nada que vem, nada que é feito na laboratório, assim, são coisas que vêm da natureza. Perfeito. Uhum. Então, quando a gente usa esses meios, além de não causar nenhum prejuízo ao organismo, procura equilibrar a pessoa. Né? Sim, sem dúvida. E aí, com essa filosofia de atuar na causa, o atendimento ele começa pela conscientização do cliente a respeito da autocura. Pois é, mas aí que entra o mérito da intenção. Porque a intenção é uma frequência, intenção é uma energia. Né? Intenção é uma frequência. Você entra no campo natural das coisas. Uhum. Né? E aí você começa a usar essa frequência para manifestar cura no corpo. É isso. Porque na verdade, se eu estou lhe atendendo, quando você começa a entrar no mesmo nível de consciência, a minha consciência, nós vamos chegar num ponto de equilíbrio. Essa consciência, esse encontro de consciência tua com o meu, né, nós vamos atrás das coisas naturais. Perfeito. Entende? Isso é até meio um pouco ruim de entender, mas essa é a verdade. Né? Por exemplo, se a pessoa vai numa igreja e fazer oração, ali está o poder da intenção da pessoa. Né? Perfeito. Então, na verdade, o futuro da medicina vai ser através do poder da intenção. E essas coisas que tem em farmácia, são coisas artificiais. Né? Acho que vai continuar sendo necessário para situações emergenciais, né? Sim. Às vezes é necessário, às vezes o cara tem que tomar um antibiótico, ele tem que tomar isso, está com dor de cabeça violenta, tem que tomar. Mas ele não vai na raiz do problema. Não vai. Exatamente, eu concordo plenamente. E aí o senhor usa um instrumento de anamnese, que é para expandir a sua compreensão a respeito do estado do cliente, certo? Porque isso o senhor criou também, né? Isso é uma coisa que, eu criei, eu mando dizer, mas é uma coisa que vem da lógica, né? É lógica, não tem como ser diferente, né? Tá? Então, quando eu comecei, isso é uma coisa que eu tenho facilidade de captar, né? Eu pensei, puxa vida, se eu pegar uma semente, trago na terra, ela germina, nasce, cresce, dá flor e fruto. Quem é que faz isso? É a força da natureza. Né? Então nós somos fruto da força da natureza. Né? Seja o ser humano, seja o inseto, não interessa. Né? Então, eu desenvolvi 23 produtos, né? Que é baseado na energia que cuida daquele órgão. Então peguei, por exemplo, um fígado. Né? O que é bom para o fígado? Peguei notas musicais que faz coerência com o fígado, que dá harmonia com o fígado. Peguei frequência de cores, né? Coisas da natureza, né? Então, com isso, eu levei 3 anos para fazer isso. Montei produtos da linha Organos, que são produtos que não tem química, só tem frequência. Né? Até isso foi lançado no Congresso em 2015. Aí vêm os alemães no Congresso, aí eles trouxeram um equipamento parecido com o que nós temos, mas mais avançado, né? Eles pegaram uma pessoa na plateia, levaram lá para cima, né? E no telão a gente enxergava a situação da pessoa, né? Tá? Aí eles pegaram 3 produtos nossos, deu pro cara, em menos de 5 minutos fizeram o exame e mudou tudo. Mudou tudo. Pô, os caras ficaram loucos. Né? Porque você ajusta justamente essa parte frequencial dos órgãos, é isso? Então é o seguinte, né? Na verdade, o pessoal, aquele cara salvou por milagre. Não existe milagre. Existe sim esse equilíbrio sinérgico das coisas do universo que faz a pessoa. Né? Esse produto está gerando até certa surpresa. Tem uma criança que nasceu em Santa Catarina com metade do cérebro tomado tumor. Nasceu, nunca vi isso. Né?
Aí a medicina disse que esse menino não ia nem falar, nem enxergar, nem caminhar. Né? Nós pegamos essa criança com 3 meses de nascimento. Né? Esse menino então, está com 2 anos e pouco, ele está caminhando, falando e enxergando. Sensacional. Sim, usando nada de química, né? Só usando esses produtos aí. E à primeira vista parece mágico, mas o que o senhor está falando aqui é lógico, né? Ou seja, simplesmente nós precisamos entender esse paradigma do padrão frequencial de cada órgão do Porque ser se humano. você imaginar as coisas da natureza, né? O corpo é simples exemplo da semente, né? Você não faz nada, bota a semente na terra, ele germina, nasce, cresce, dá flor e fruto. Uhum. Isso é a força da natureza. Né? Ninguém precisa fazer nada para isso acontecer. Né? Então, é o princípio básico da autocura. Perfeito. Maravilhoso. E aí o senhor cita que existem aí alguns ofensores que o mundo moderno está impondo ao organismo humano, que você fala, primeiro eu preciso limpar esse terreno para depois fazer o tratamento, né? Você citou metais tóxicos, parasitas e carga de radiação. Você pode falar um pouquinho de cada um deles? Por que isso daí está sendo tão ofensivo para o ser humano? Que não digo ciência, mas quando chega a nível de medicina normal, a pessoa não dá muita ênfase a parasitas. Né? Mas tem parasitas que entram no nosso organismo e mudam o comportamento. O toxoplasma é o típico disso. Ele entra no nosso organismo, o toxoplasma é um parasita que entra no organismo do rato, ele muda o comportamento do rato. Ele perde medo e ele é atraído pelo cheiro do xixi do gato. Nossa. Quem corre atrás não é o gato, é o rato atrás do gato. Por quê? Por que ele faz isso? Porque no organismo do rato ele não é sexuado. Quando ele entra no organismo do gato, se torna sexuado e se multiplica. Né? Então, a maioria das pessoas que está condenada por toxoplasma são pessoas que perdem nível de medo, né? E mudam o comportamento. Então, o autista, todo autista tem toxoplasma. Nossa. Né? E eu neutralizo o toxoplasma de um autista. Tem autista que em 3, 4 dias muda, começa a falar, começa a enxergar as pessoas. Né? E a medicina não tem esse recurso. Nunca havia ouvido falar disso. Então, nós temos na natureza certas coisas que tem peixe que se alimenta de gafanhoto. Como é que o peixe vai se alimentar de gafanhoto se o peixe está na água e o gafanhoto na terra, né? Uhum. Mas esse peixe larga na água, nos parasitas, né? Que quando o gafanhoto toma água, se contamina com aquilo. E gera no gafanhoto o ímpeto de suicídio. Nossa. O gafanhoto se suicida, o peixe vai lá e come o gafanhoto. Vê que coisa, né? Então esses parasitas, eles se apossam muitas vezes do hospedeiro, né? Sim. Mas o toxoplasma, eu montei uma pesquisa, né? Todas as doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, autismo, síndrome do pânico, do medo, esquizofrenia, todos eles têm toxoplasma. Nossa. E na medicina não tem recurso para ver isso. Não tem recurso para detectar isso. Né? A biorressonância consegue. Ou seja, tem um problema aí de detecção desse problema. Uhum. Então, dentro do meu trabalho, dá para dizer que 98%, né, quase 100%, né, tem toxoplasma no cérebro. Nossa. Se a mãe tem, a criança já nasce com toxoplasma. Ou seja, tem um problema da medicina tradicional que está cuidando mais dos sintomas, mas mesmo que ela queira detectar o problema na causa, ele não tem instrumento porque não é preciso o suficiente para perceber isso. Que veio da Alemanha. Né? Ali nessa pesquisa diz que conta a história do rato com o gato. Né? Porque o gato, quando está infectado, cada vez que ele defeca por aí, ele libera em torno de 300 bilhões de oocisto toxoplasma, que é menor que uma bactéria. Isso fica no chão do vento, por tudo. Né? Nessa pesquisa diz que o toxoplasma é causador de esquizofrenia, depressão e autismo. Nossa. Eles sabem disso. Só não sabem tratar, né? Sim.
Agora, o senhor falou uma coisa assustadora ontem. Disse que todo mundo tem parasita. Todo mundo. Sabe que na minha pesquisa, sabe, o adulto, né, 1.000 crianças, o adulto, em média, tem mais de 1.000 parasitas só no cérebro. Só no cérebro. É apavorante. Somos mais parasitas do que gente. Tem algumas interesses que nós somos 10% humano, o resto é parasita. Né? E para tratamento, novamente através das frequências? Porque é o seguinte, né? Para eliminar parasita eu não uso nada química, né? Eu uso fatores frequenciais. Né? Até no manual do nosso material de curso tem isso. Faço uma comparativa para você entender melhor, né? Por exemplo, como é que eu elimino os parasitas, né? Vamos fazer uma analogia, você imagina um ambiente cheio de crianças, estão ali brincando feliz da vida, né? Você chega no ambiente das crianças e coloca músicas que as crianças não gostam. Bota uma valsa, bolero, então o que vai acontecer? As crianças vão parar de brincar, né? Certo. Se você persistir, as crianças vão embora. Né? É o mesmo princípio pós-parasitas. Eu gravo na água essas frequências, a pessoa vai tomando, né? E cria no ouvido da pessoa um ambiente inóspito para o parasita. Que incomoda o parasita. Alguns morrem, alguns vão embora. Né? Entendi. O toxoplasma não vai embora, ele morre. Ele morre. E o toxoplasma a gente desativa em média de 1 ou 2 semanas. Para você matar o toxoplasma leva mais ou menos 6 meses. Entendi. E se você não fizer o tratamento completo, ele volta. Né? Se você conseguir matar o bichinho, a pessoa se torna imune, não pega mais. Eu tenho gente com quase 30 anos, até hoje não apareceu mais. Entendi. Você pode pegar o toxoplasma pela carne. Né? Eu conheço um veterinário em Campo Grande, ele fez uma pesquisa e ele disse que 96% do gado tem toxoplasma. E o gado é autista. Não estou que o gado não se assusta, não interage com ninguém. Entendi. E todos os parasitas, eles prejudicam o corpo humano ou alguns estão lá e simplesmente estão vivendo? O próprio nome diz parasita, o que ele entra no nosso organismo e vive às nossas custas. No mínimo está sugando nossa energia, certo? A maioria dos parasitas, principalmente as tênias, são consumidores de magnésio e zinco. Tá. Então é o seguinte, o magnésio interfere em mais de 600 enzimas digestivas e o zinco em outras 450. Quer dizer, esses dois juntos, né? Então, o que acontece? As enzimas digestivas não funcionam, então a pessoa tem problema digestivo, etc. Né? Então a gente pode estar suplementando o magnésio, mas está alimentando o parasita, na verdade. Então você descontamina a parasita, melhora o digestivo. Primeira coisa que melhora é o digestivo. Né? Então são coisas que a medicina não usa. Certo. E a questão dos metais tóxicos que o senhor cita? Assim, a sequência é assim, a primeira pessoa se contamina com metais. A contaminação de metais, como ele desativa magnésio, zinco, né? O que acontece? Ele diminui a imunidade. Diminui a imunidade e que vem os parasitas. Né? Então, se você olhar uma pessoa que tiver parasita, tem metais. Né? É uma ambiguidade isso, né? Entendi. Então, e aí os metais tóxicos na vida moderna entram por tudo quanto é tipo de alimento. Na água tem metal tóxico. Água. Sabe? Então, metais tóxicos. Entendi. E por isso, mas aí a retirada dos metais tóxicos no organismo, aí já não é por frequência, não é? Eu não retiro. Você não retira? Na primeira instância, a gente faz uma equalização da frequência, porque o que faz mal no metal é a frequência dele. Certo. Não é a substância. Né? Porque se nas águas tem chumbo, você tira o chumbo, a frequência do chumbo fica ali. Entendi. Entende? Então, o que nós fazemos antes de tirar o metal, nós equalizamos a frequência. Deixa de fazer mal, mas o metal sai depois. Que é a questão da memória da água, né? Ou seja, que é um conceito também fascinante, mas
enfim, não adianta você retirar o metal porque a frequência está lá. Sim, por isso que é perigoso, viu? Você pegar uma garrafa de água mineral, né? E do lado você coloca um detergente, deixa uma noite de contaminar a água pela frequência. Né? Nossa. Então, são coisas que ninguém dá bola para isso, né? Uhum. Então, a maior contaminação do ser humano é por questão frequencial. Frequencial. Uhum. E por fim, o senhor cita a radiação, né? E hoje em dia a gente está envolto um emaranhado de cargas eletromagnéticas infinitas, né? Sim, aqui nós não temos. Tem só fala muito de celular, tem né? TV, Fala muito de celular. tem mas os onde pega celular tem radiação. Não precisa nem estar com celular. Uhum. Né? Então, a radiação é uma coisa que hoje é um inferno. E eu tenho notado o seguinte, ó, a radiação é gerador de radicais livres. Ele é gerador de câncer em tecidos moles. Onde é que tem mais câncer hoje? No cérebro, mama, útero, próstata, né? Pâncreas, câncer de pâncreas era raro. Hoje está cheio. Uhum. Né? Então, a radiação, ele gera radicais livres e, felizmente, eu consegui montar um produto quântico, né, que neutraliza a radiação em 8 segundos. Nossa. Uhum. Que eu te falei um pouco disso aí. Sim, né? E esse modelo eu trouxe do Japão. Né? Uhum. Só que quem me ajudou a desenvolver isso no Brasil foi uns índios lá de Portugal. Nossa, os índios. É que na natureza tem plantas que captam energia negativa, né? Modula e devolve para o ambiente. Plantas, né? Uhum. E tem minerais, já ouviu falar de turmalina, né? Sim. Uhum. Turmalina ele capta, principalmente a turmalina negra, ela capta energia negativa, modula e devolve para o ambiente. Nossa. Então nesse produto está gravada a frequência dessa planta mais a turmalina. Perfeito. Entendi. E olha, isso no mundo inteiro ninguém conhece. Uhum. Nós estamos exportando para a Inglaterra, exportando levado pelos clientes, porque até ajustar com a Anvisa deles lá é complicado. Que são conceitos radicais, né, professor? Leva tempo para a gente assimilar, para entender. Porque meus clientes chegam ali, né, faço vários testes. Radiação todo mundo tem. Eu meço a radiação tua, né? Uhum. Bota 10 gotinhas na língua, meço em seguida e desaparece. Desaparece. Uhum. E esse produto é um produto que a pessoa tem que usar todos os dias. Né? Ou seja, essas aferições, esses produtos que medem as diferenças antes e depois, elas são fundamentais para demonstrar o efeito e para cair o ceticismo com relação aos conceitos que o senhor está trazendo, né? Muito legal. E então, com essa... E não precisa de aparelho complicado para fazer isso. Para medir a tua radiação, né? A gente mede por biorressonância. Perfeito. Porque a biorressonância é a aproximação de duas frequências iguais. Tá? A ressonância, né? Isso. Você tem uma emissora lá, de rádio lá na Alemanha, emitindo ondas de rádio, você sintoniza aquela frequência e fica com a emissora. Não precisa fio nem cabo, né? Uhum. Controle remoto, aperta o controle remoto, né? Você desliga a garagem do carro, enfim, abre a porta da garagem, isso é uma ressonância, né? Tá? Então, e nós contaminamos também por ressonância. Uhum. Se eu entendo corretamente, a ressonância é uma maneira de perceber que determinado elemento está numa frequência. Sim. Ele entra em ressonância, quer dizer que ele está nessa frequência, certo? E a partir daí você tem instrumento para encontrar esses padrões e saber lidar com eles. Né? O alvímetro, eu consigo ver na hora se a pessoa tem ou não tem tal coisa. Uhum. Por ressonância. Né? Então, são coisas que é tão simples. Eu tenho um médico aqui de São Paulo, o Dr. Baracá, não sei se já ouviu falar dele. Não. Ele fez o meu curso. Ele apareceu na televisão, conhecia o aparelho meu. Uhum. Sabe o que aconteceu? O conselho de missão processou ele. Não me surpreende, né? Porque realmente são conceitos novos. Eles não né? podem usar coisa alternativa. Exato. Tudo que tem que estar validado, né? Toda aquela coisa de
de compliance, né? De certificação, né? O que é muito complexo de se lidar, porque a gente entende essa questão da regulamentação, mas por outro lado, as coisas estão evoluindo muito rápido, né? Eu não condeno, porque às vezes eles têm que cuidar com isso. Tem uma responsabilidade e tudo mais. Exato, né? Então é necessário, porém isso não pode ser um impeditivo para o avanço da ciência, da tecnologia, né? Isso, acho que esse é o grande dilema dos órgãos reguladores, né? Fora os interesses, né? Muito bacana. E aí, em resumo, então, a gente tem toda essa questão de atuar na causa dos problemas, o poder da intenção. A gente tem a anamnese, que já resume toda a situação do cliente. Você tem, então, um protocolo básico que é para preparar o terreno biológico e eliminar metais tóxicos, parasitas e a carga de radiação. O que eu falei ontem, se você pegar qualquer pessoa, limpar o terreno biológico, metais, né, parasitas e radiação, tá? E se você tratar 4 sistemas básicos, que é o sistema digestivo, impacto renais e circulatório, você melhora a saúde de qualquer pessoa. Exato. Aí você fechou o ciclo, né? Porque esses são os sistemas essenciais. Você consegue ver na anamnese. Não precisa nenhum tipo de aparelho, nem instrumento. Na anamnese você já percebe se o problema está no cardiovascular, está no respiratório e assim por diante. Exato. Então, ontem à noite eu peguei 20 pessoas que chegou para mim, antes da meia-noite eu fiz tudo. Sensacional. Tem uma chora hoje, mas já podendo até. Até já fiz o dela. Aquela que eu estava fazendo dela. Maravilhoso. Então essa eficácia que chama atenção também, né? É muito prático e muito fácil das pessoas terem esse diagnóstico, né? E o senhor também passou ontem na palestra algumas dicas práticas, né, para as pessoas, e eu achei muito interessante. O senhor destacou a questão do mamão, que é uma fruta que tem uma qualidade muito superior às outras frutas comuns, certo? O senhor falou da água morna pela manhã. Esse gera um certo desconforto, né? Beber água morna pela manhã. Não é fácil, né? Eu sei pela minha própria experiência. E o senhor falou 4 copos de água de manhã. Mas eu tomo 2. Tomo 2, que é melhor do que nenhum, né? Mas a pessoa que tem problema mais sério, acho que deve pesquisar para chegar nos 4. Qual que é o impacto no organismo? Eu não sei, a gente toma água morna, não é água quente, né? Água morna. Então, de manhã, eu tenho na cabeceira, né, uma técnica de 2 litros, né? Tem que tomar antes de escovar o dente. Toma aquela água, né, e espera aí uns 30, 40 minutos para comer alguma coisa. Né? É como que para despertar o corpo? Eu não sei, eu tomo aquilo lá, uma das primeiras reações que vem é um tipo de um arroto. Né? E a gente nota que a gente sente melhor. Mas não é fácil você tomar 4. 2 copos já não é fácil. Já não é fácil, né? 4 copos é um desafio. Se a pessoa está com câncer, tem que ir nos 4. De 9 a 12 vezes você cura qualquer câncer. E a água morna é acima da temperatura ambiente, certo? Sim, é água morna, como é que eu posso dizer? Morna, né? Não é quente, tem. Tá. O senhor citou do exercício da língua, que é de manhã você bota a língua para fora e joga 10 vezes para cá e para lá, né? Isso faz com que você exercite o cérebro. Quem que deu palestra ontem falou, acho que foi o Neto, né? Falou da ligação dos dentes, da língua. Isso. Né? A língua tem ligação direta com o cérebro. E aí exercitar a língua é exercitar o cérebro. A pessoa vai envelhecendo, fica velho, começa a ter dificuldade de falar. Certo. Porque a língua pode se endurecer. Sim. Quando a língua pode se endurecer, você tem que o cérebro está ficando fraco. Perfeito. E não é uma coisa tão difícil, né? Não, esse é o mais simples. Eu só preciso lembrar, né? Tem que lembrar,
E por fim você deu a dica da coluna cervical, né? Ah, que é importante. Esse aí, ó, dizer, isso eu descobri uns 5, 6 anos atrás. Uhum. Porque é o seguinte, né? Qual que é a ideia? Que a coluna cervical fora do equilíbrio, ela prejudica a irrigação do cérebro? Quando a cervical está fora não está alinhado, quem leva sangue para o cérebro é as carótidas. Né? Uhum. Então, quem tem desvio na cervical, o sangue, eu tenho um aparelho que mede isso, aparece em cores, né? A carótida aparece azulada, está que o sangue não está fluindo no cérebro. Se o sangue não flui bem para o cérebro, não alimenta bem o cérebro. Né? E o nosso envelhecimento começa lá no hipotálamo. Uhum. O hipotálamo, ela controla a produção de hormônios sexuais. Então, se tem uma glândula que controla as características do homem e da mulher, é o hipotálamo. E o hipotálamo ainda ela controla a temperatura e pressão. Uhum. A temperatura e pressão é básico para a nossa bioquímica funcionar bem. Né? Uhum. Então, quando o sangue não flui, não alimenta o cérebro, no meu aparelho lá, se aparecer o cérebro pintado de azul, é porque o cérebro não está funcionando. Né? E o nosso computador está aqui em cima, ó. Dali ele controla todo o resto. A visão, a audição, tudo. Né? Uhum. E aí, a gente tem que fazer um tratamento de osteopatia, é isso? Para alinhar? É o único que alinha, o osteopata ele alinha a cervical e alinha as vísceras também. A pessoa que tem refluxo, tem gagueira, quando alinha as vísceras, corrige isso. Não precisa remédio para isso. Perfeito. Fascinante, doutor. Tem alguma outra dica que o senhor queira passar para as pessoas? Então, somos todos ouvidos. Eu já descobri, até eu tenho que desenvolver isso para distribuir para os alunos. Eu tenho um testador hoje, né, que eu encosto, que o timo é uma glândula que emite informações e recebe informações. Né? Você pegar o controle remoto do seu automóvel, chega um ponto que não vai dar efeito, né? Você encosta no timo e ele dobra o efeito. Então, o timo, a gente consegue pegar todas as informações da pessoa. Então, às vezes a pessoa mora longe. Aquela senhora que eu falei ontem da Califórnia, né? Ela ligou para mim e disse: "Senhora, me manda uma foto sua." Aí eu falei assim, ela mandou a foto, aí te abri a foto no tamanho A4. Pela foto e pelo timo da pessoa, que a foto é a impressão da energia da pessoa. Consegue ver? Então, eu pedi a foto porque eu queria ver se ela tinha toxoplasma no cérebro. Né? Pela foto eu já vi isso. Né? Uhum. E eu já vi que, como ela tem toxoplasma, ela tinha problema de tireoide. Né? Uhum. Aí eu liguei de volta para ela e disse que ela tinha isso, tinha aquilo. Disse o que ela tinha, né? Ela não pensou de uma vez, pegou um avião e veio para lá. Então, são algumas coisas que eu vou começar a ensinar para meus alunos, né? Exatamente fazer o diagnóstico. Então, eu peço a foto daqui para cima, né? Que eu pego o timo, né? Eu pego o cérebro da pessoa. E por trás eu pego que é a suprarrenal. Uhum. E quando a pessoa tem toxoplasma no cérebro, normalmente tem na suprarrenal também. E por que esse alóide na suprarrenal? Porque a suprarrenal produz cortisol e adrenalina. Então o toxoplasma vai lá para bloquear isso. E a pessoa, como ele bloqueia, ele desequilibra o cortisol e a adrenalina. Uhum. Então a pessoa começa a perder medo e começa a desequilibrar toda a função. Desregula o comportamento. Né? Maravilhoso. Gratidão aí por compartilhar tanto conhecimento, tanta sabedoria. Considerando essa sua jornada de décadas de experiência, desafiando aí os limites da ciência, o senhor se considera um otimista em relação à humanidade? Qual que é a sua visão a respeito da nossa tendência? A tendência nossa é o seguinte, né? Se for para o lado da política, né?
pode ver que o Brasil é o único país que não está no lado comunista é o nosso, né? Você vai na África, não tem nenhum país, está todo no lado, né? Então eles estão tomando conta, eles vão tomar conta. E hoje a esquerda está com muita potência começada pela China, né? Então isso é preocupante, né? Preocupante. Sim. Então... Vamos passar por momentos turbulentos. Isso aí eu tenho pena das crianças. Exato. Sensacional. Então não é que eu quero ser pessimista, mas são coisas que a gente tem que se preocupar. Vamos ter que enfrentar, né? Tem que ser. Porque se você vai na escola hoje, nossa educação está super atrasada. Né? Sim, tem um gap enorme, né? Exatamente, muitos desafios pela frente. Muito obrigado, professor Inamoto, pela sua generosidade, por compartilhar tanto conhecimento, viu? Para mim é um prazer, porque se eu tenho mérito do conhecimento é pelas experiências, não tem outra coisa. Muita gratidão. A gente vai deixar na descrição do vídeo todos os links, todas as informações para quem quiser se informar mais, para quem quiser fazer os cursos e se qualificar também. E, por enquanto, muito obrigado, professor Inamoto. Até a próxima oportunidade. Certo. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando com você, porque eu tenho certeza que isso vai cair conhecimento muita gente. E vai tocar outras pessoas. E isso gera na sociedade mais saúde, né? Mais lógica para cuidar da vida, né? Que isso é de interesse de todos. Com certeza, com certeza. Gratidão. Certo. Muito obrigado por assistir e a gente se vê na próxima.